A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje nós vamos falar da lição de número 11. Esta lição traz por tema a mordomia da família. Nos lembrando que nós estamos no trimestre falando sobre mordomia cristã. Hoje nós vamos falar da mordomia da família, tá bem? O versículo do dia se encontra na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 5, o versículo de número 8, que está escrito assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A verdade aplicada nos ensina que a família deve ser valorizada, amada e cuidada com responsabilidade, pois ela é um presente que recebemos de Deus, tá bem? Temos que recobrar esta ideia de que a família é um presente de Deus para nós. Objetivos da lição. Primeiro, ressaltar que a família é uma dádiva, é um presente de Deus. 2, reconhecer a importância de cuidar da própria família. Tá? Isso já nos dá a ideia de que alguns cuidam da família dos outros. E o terceiro, compreender a importância, eu vou explicar, compreender a importância da família para a sociedade e a igreja. Tá bem? O momento de oração para que possamos cuidar em amor e unidade da família que Deus nos confiou. Tá? Hoje eu vou ficar com a ideia de família, família mesmo. Tá? Não vamos falar tanto da família cristã, porque a igreja é uma família. A igreja onde nós congregamos, a igreja local, é uma família, tá bem? Mas eu quero focar mais na questão família. Pai, mãe, filhos, tá bom? Ou filho, ou filhos, ou no plural, tá bem? Eu quero focar na ideia família. E Paulo nos chama a atenção, alertando a Timóteo, da importância de nós cuidarmos, como disse aqui, nos objetivos da lição, a importância de cuidar da própria família. Quer dizer que, muitas vezes, quando aqui o cuidar, ele não está falando só de prover finança, prover alimento, prover vestimenta, não. Muitas vezes tempo, muitas vezes cuidados, sentimentos, né, que nós não expressamos com a esposa, com o marido, com os filhos, com os nossos pais, mas fazemos isto muito bem com os outros de fora, com os de fora. E a palavra diz que quando nós não fazemos isto, nós negamos a fé e somos pior do que o infiel, quer dizer, do que o incrédulo, do que aquele gentil não convertido, porque gentil nós também somos, não fazemos parte do povo de Israel, mas agora gentios convertidos, gentios salvos, tá bem? Então veja, nós temos a ideia de que se alguém não tem cuidado dos seus, tá? Agora vamos falar casa, lá, né? Marido, esposa e filhos, nega a fé e é pior do que o infiel. Isto é pode não parecer, mas é uma classificação muito triste. Quando comparado com aqueles que não pertencem a Deus, não fazem parte do povo de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não tiveram a sua vida transformada, regenerada pelo Espírito Santo, quando somos comparados a eles, e chega-se à conclusão de que somos piores do que eles, sabe? Isso deveria ser uma revelação muito triste, tá? Que nos despertasse, nos alertasse e até nos fizesse chorar entristecidos, porque na comparação, não está sendo comparado um fiel com o outro, mas um fiel com um infiel. Veja que já deveria ter uma distância relativamente grande entre um e outro. Porque a Bíblia fala sobre isso. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve.
entre o justo e o injusto. Ora, o profeta fala isto, que nós veremos essa diferença. E o duro é que quando vai surgir esta diferença, nós perdemos. Somos piores aqui, ó. A palavra pior quer dizer que se aquilo é ruim, você é pior do que ele. E isso deveria nos chamar a atenção. Tá? Isso não somente a classe dos jovens, mas principalmente, né, se os adultos pudessem, a classe dos adultos pudesse ter esta visão também. Tá? Por isso é que nós procuramos trazer uma mensagem, uma aula, uma conversa para obreiros, não para professores, para não confundir. Porque o professor da sala dos adultos pode assistir à aula do professor da sala dos jovens. E ele pega esta ideia. Tá bem? Primeiro, porque, veja, pior, né? Tanto é, o jovem vai conversar com o outro, ele fica assim, pior, né? Eu já passei um pouco dessa fase. Aí o outro vai pior. Pior. Quer dizer, essa classificação pior quer dizer que, sabe, do último, aí você fala assim, mas eu cheguei em segundo colocado. Tá, mas quantos concorrentes tinha? 2. Quer dizer que você chegou por último, você chegou em último lugar. Você foi o pior. Quer dizer, o pior sempre lembra o quê? Aquilo que não alcança requisitos, que não alcança metas, que não alcança uma infinidade, não alcança nada. Por isso é pior. O pior time do campeonato vai para o Z4, né? Quer dizer, que é a zona de rebaixamento. E ainda fica no último. Dentre os 4 piores, ele é o pior, porque ele está em último. Ele está em último, é o lanterna do campeonato. Já que estamos falando com jovens, né? Vamos usar termos que jovens entendem. Tá vendo? Então, pior aqui é uma classificação horrível. E isto deveria nos chamar a atenção. Por quê? Quando olhamos para os objetivos da lição, eu tenho que entender que a família é um presente, não é um peso. Não é um peso. Tá? Logicamente que nós vamos nos esforçar. O marido ajuda a esposa ajuda o marido, os pais ajudam os filhos cooperam. Vai dar tudo certo, 100%? Não. Nós não podemos generalizar. Vamos lá, partindo dos pais. Que pais 100% bons, entendendo o que eu estou falando, não tem ninguém bom, mas são pais que cumprem as suas responsabilidades. Seus filhos, todos eles serão, como dizia antigamente, flor que se cheire, eu não posso generalizar. Mas o contrário também é verdade, que pais 100% ruins gerarão filhos 100% ruins. Não vai destacar alguém ali, ou, se Deus quiser, todos, né? Todos. Porque eles não vão copiar aquilo que seus filhos fazem. Por quê? Muitas vezes, algumas pessoas nos dias de hoje, eles veem a família como um peso. Mas veja que quem constituiu a família foi você. Você casou com a sua esposa e optaram vocês por terem filhos. Tá? Então, se tem alguma coisa errada fora do lugar, a culpa é nossa. Tá bem? A culpa é nossa. Por quê? A família é um presente de Deus. E, obviamente, a gente deve cuidar do presente da melhor forma que nós pudermos, porque é um presente, a pessoa se esforçou, o outro ou outros se esforçaram para nos dar aquilo. Veja que Deus, tá, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, é quando eu olhar aqui, é que eu estou olhando para outra lousa. Tá bem? Na sua forma de nos abençoar, de prover, o que ele nos deu? Ele nos deu, dentre tantas coisas, ele nos dá uma família. E quantos choram para ter? Qual era a oração de Abraão? Qual a oração de Sara? Qual a oração de Isaac? Qual a oração de Rebeca? Qual a oração de Jacó? Era ter filhos, era ter uma família numerosa. Jacó vai conseguir. Né? Também Isaac vai ter 2 filhos. Né? Lógico, sua esposa vai gerar 2 filhos. E Abraão começa com 1. Mas, veja, a promessa de Deus ela vai se cumprindo. Através do quê? De uma família numerosa. Então, um presente que Deus dá em resposta, obviamente, o cumprimento da promessa a Abraão, mas em resposta à oração de Isaac, o Senhor provê uma família para eles. Tá bom? A importância de cuidar da própria
Isso aqui é um problema. Tem pessoas que dentro de casa, pai, mãe, dentro de casa são leões e leoas, mas para atacar. Mas quando estão lá fora, com o filho dos outros, estão perto do marido dos outros, das outras, a esposa dos outros, são verdadeiros, né, poços de sabedoria, tratam bem, há aquela comunhão, mas quando vem para dentro de casa, infelizmente, no seio da família, a família quer mais que tanto um quanto o outro fique lá fora. Existem filhos que são uma maravilha, né? Aí chega até no pai e na mãe e diz assim, puxa vida, seus filhos são uma bênção, que criança educada, que mais dentro de casa o troço vira um transtorno, parece que muda de personalidade, parece que muda. Mas nós precisamos aprender a cuidar da própria família. Então, se eu tenho algo, se eu tenho um dom, se eu tenho uma capacitação, se Deus me presenteia com alguma coisa, o que eu devo fazer primeiro? Primeiro, os seus. Veja que ele vai destacar aqui. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, veja que há uma distinção. Tá? Então nós vamos olhar, como eu disse, eu vou olhar para dentro de casa. Vamos deixar a igreja agora um pouquinho e a gente vai, de vez em quando, dando uma lembrada. Cuidar da própria família. Então, esse anjo que você é na casa dos outros, na igreja, esse anjo que você é no trabalho, seja dentro de casa. Tá? Este anjo que você é para o filho dos outros, seja para os seus. Tá? Essa anja, brincadeira, aquela irmã que é um presente para a família dos outros, seja um presente para a sua família também. Né? Nós precisamos aprender esta importância. E também a importância da família. Por quê? Veja, uma família estruturada, olhando a família como um núcleo, né, nós vamos pensar no quê? Nós vamos agora sair do micro para o macro. Então, eu tenho família, uma família. E se esta família ela é estruturada, se esta família ela é uma família feliz, uma família... Nós temos que nos lembrar que a importância da família também para quê? Para a sociedade. Quando eu falo de sociedade, eu estou falando de um ajuntamento de famílias. Ora, nós temos o Estado de São Paulo, mas o Estado de São Paulo ele não é formado, ele não foi formado, é o maior estado da federação, a população, sei lá, deve estar em torno de mais de 15 milhões de habitantes, né? O Estado de São Paulo. Mas você vai ter ali famílias nordestinas, famílias nortistas, famílias sulistas. O que é isso? Famílias do estado do Paraná, paranaenses, famílias sulistas do estado de Santa Catarina, famílias sulistas do Rio Grande do Sul, que estão aqui. Se você olhar para o Nordeste, você vai ver família baiana, pernambucana, cearense, norte-grandense, e você vai ver Nordeste. Você vai olhar para o Norte, nós temos amazonenses, nós temos a região Norte, a região Centro-Oeste. Tá? Do mesmo jeito que você olhar para a região Centro-Oeste, você vai ver um grande aglomerado de famílias nordestinas. Então, quando nós olhamos, a importância da família para a sociedade é que estas famílias elas vão ajudar a construir e também a preservar a sociedade. Mas veja, famílias que são cuidadas, famílias que são vistas como os presentes de Deus. Para a sociedade, elas também serão um presente. Porque serão famílias que, ao invés de trazer o caos, eles vão trazer o quê? A prosperidade, o crescimento. Né? Você vai na cidade, você vai em Brasília, na capital federal. Né? Você vai ter os que são daquela região, da região que ajudaram a construir Brasília. Você vai se sentir orgulhoso, porque você vai aqui ter um restaurante assim, você vai ter ali, você tem um ponto turístico assim, você vai lembrar, eles vão lembrar de suas raízes. Tá? Então, uma família estruturada ela é uma bênção para quê? Para a sociedade. Por que nós temos sociedades altamente estruturadas? Porque as famílias que constituem a sociedade,
tá? Elas estão dentro deste estado de preservação, porque aqueles cabeças sabem que a família é um presente de Deus e eles vão cuidar da sua própria família. Obviamente, nós geramos filhos que gerarão filhos, que trarão este conceito, né, de Deus para as suas vidas, e serão famílias que darão continuidade à preservação da sociedade. Lógico que toda a sociedade que está um caos, é formada de famílias desestruturadas. Quando olhamos também para outra sociedade, a sociedade religiosa, ora, a igreja é formada de famílias, tá? E de várias regiões do país, como eu já citei. Porém, todas elas com uma visão, todas elas com uma concepção do que é família. Presente, e como presente eu vou cuidar da minha própria família. Logicamente, a igreja também será uma igreja constituída de famílias estruturadas, tá bem? Vamos dizer assim, que vão construir essa sociedade religiosa e vão dar continuidade para a preservação desta igreja. Tá? Então, a família é de suma importância, porque ela é o núcleo, ela é o cerne das duas grandes, maiores representações humanas, a sociedade e a igreja. A igreja, obviamente, humana, eu estou falando na questão de ela ser também, como nós vamos ver, ela vai ser também fundamental para a sociedade, a igreja. Tá? E tudo isto, tanto uma quanto a outra, vai culminar na família. Bem, no ponto-chave da lição está escrito assim, que a mordomia da família refere-se à administração responsável e cuidadosa dos bens materiais e espirituais que recebemos de Deus. Espirituais, eu vou passar os preceitos, os ensinamentos, os mandamentos, tá? As doutrinas, os costumes também da igreja, de Deus, da palavra de Deus, como cidadão cristão. Porém, veja, ele fala de bens materiais. Quantos progenitores, infelizmente, eles estão pecando nesta área? Pais endividados. Então, estou falando pais. Não estou falando o pai ou a mãe. Estou falando os genitores. Bens materiais. A praga que virou esse tal de jogo esportivo. Pais perdendo salário, perdendo emprego, atolando-se em dívidas e empréstimos. Mães da mesma maneira. Com isso, a família, que é um presente de Deus, ela vai estar desguarnecida. Obviamente que bens materiais, eu preciso do dinheiro. Porque não dá para fazer escambo para colocar móveis dentro de casa. Não dá para fazer escambo para colocar ou comprar uma casa. Não dá para fazer escambo para ter um veículo, um automóvel, por mais barato que seja. Eu preciso do quê? Do vil metal. Eu preciso do dinheiro. Mas uma preocupação hoje muito grande é o endividamento das famílias. Seja por jogos, seja por falta de tato, de talento para mexer com isto, seja por, sei lá, algumas coisas que parecem até, como que é a palavra que eles usam? Incentivo, mas no final gera uma dívida muito grande, prende a família. E isso, obviamente, vai fazer o quê? Vai suprimir bens materiais para a família. Quando seus genitores não têm consciência disso. Tem coisa que nos é apresentada que parece até bom. Puxa, lá está oferecendo 500 mil, lá está oferecendo 300 mil. Prestação, aí entra. Mas o salário não cobre aquilo. Sabe? Parece que os trocentos mil, quando entra pelo ouvido, o cérebro desmancha. O cara não consegue, a pessoa não consegue pensar mais. Ele só pensa no momento. Tá? Aquela visão curta, aquela visão turva. Só vê o momento.
Vocês já viram? Ó, o prêmio agora é de 300 mil, mas a cartela é só R$ 30. E isto vai. Porque aí o cara, ganhei. Mas a vida inteira apostando. E o cristão é chamado para ter fé e não fazer uma fé. Então, o jogo de azar é para o cristão? Não. Jovem, pelo amor de Deus, não se envolva com isso. Ah, mas a minha família... Livre-se disso. Esquece. Tá? Ah, mas o prêmio é de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Parece bom, mas não é. Tome cuidado. Tá? Ah, mas irmão Maurício, só custa R$ 30 por semana. Por semana. Aí se você fizer vezes 4 semanas no mês, você já tem aí 120. Tá bem? 120, se você multiplicar por 12, né, você vai ter um montante maior. Isso eu estou falando no ano. Quantos anos a pessoa joga? Quer dizer, o que poderia... Veja, se você multiplicar estes R$ 120 vezes 12, você vai ter aí um montante razoável. No final do ano, você pode até comprar alguma coisa. Tá? Ah, mas é só isso. É que nem a pessoa que fuma. Mas eu fumo um maço por dia. Aí você põe vezes 30. 31, 28. Tá bem? Aí você multiplica esse mês por 12 meses do ano. No final do ano, você tem um dinheiro razoável. Tá? É o que nós chamamos, eu sempre falei para minha esposa, a gente sempre chamou, e eu aprendi com os meus pais, é aquele furinho a mais na cinta. Entendeu? É apertar o cinto, segurar, usar, esquecer o supérfluo, ficar com o básico, tá? E você poder controlar. Porque quando você olha, mas é R$ 30, chega no final do mês, você não consegue, porque é 30 aqui, 30 ali, 50 ali, 40, 10, 5. Quando chega no final do mês, tem R$ 2.000, R$ 3.000 no cartão. Vai pagar com o quê? Aí alguns, infelizmente, têm aluguel, todos têm água, luz, esgoto, impostos, tem uma infinidade de coisa para pagar. Aí não dá, porque gastou-se mais do que ganha. Tá bem? Então, a mordomia da família é você saber administrar. Tá? Não é somente ser um líder espiritual, mas é você ser um líder material também, você saber administrar. Porque às vezes nós privamos os nossos filhos de algo que eles querem, que eles gostam, que eles precisam, porque infelizmente os bens materiais nós não sabemos administrá-los. E jogamos fora, simplesmente. Joga fora com jogo, joga fora com bebida, joga fora com final de semana desnecessário, todo final de semana. Ninguém mais quer cozinhar, ninguém mais quer. Aí é pizza, é lanche, é jantar, é combustível para chegar até lá, e que escolhe os melhores. Aí chega no final do mês, lá foi. Né? Lá foi a benção. E o que eu vou fazer? Aí, vamos parcelar. Outra, né? Vamos parcelar. Isso é... Vamos parcelar o cartão de crédito. Aí é que você se arrebenta mesmo. Né? Vamos pagar o mínimo. Você não vai pagar mais nunca. Mais nunca. Esse negócio aumenta de um jeito, parece filhote de coelho. Né? De cada pancada é de 2 em 2 meses, nasce aí 15, 20. Aí uma hipótese, um exagero. Tá? Mas nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Primeiro, o ponto de número 1 fala: a família é um presente de Deus. Então, a família é o núcleo base da sociedade e da vida comunitária. Nós acabamos de falar aqui. Tá bem? Por isso que famílias estruturadas, sociedade estruturada. Veja, ela é a base. A família é o sustento da sociedade. Tá? Famílias que não se sustentam, obviamente a sociedade também não pode se sustentar. Tá bem? E da vida comum, quer dizer, da vida comunitária, é a família. Esta é a introdução do ponto de número 1. Ponto de número 1, a origem da família. Ora, é chover no molhado falar para o cristão que a família é uma criação de Deus, é uma instituição divina. Isso nós já sabemos de cor e salteado. O que nós precisamos entender, tendo em vista o presente, o cuidar da própria família e a família para a sociedade, é que atualmente o modelo tradicional da família tem sido distorcido diante de muitas possibilidades
diante das muitas possibilidades apresentadas como novos modelos de família. Né? Nós sabemos que as ideologias, né, as falácias, nós sabemos que a imposição da sociedade hoje contra a família tradicional, ela é imensa. Veja, e se nós não vimos a família como dádiva, se nós não cuidamos da família, da própria família, e se nós não apresentamos uma família para a sociedade e para a igreja, o que acontece? Este tipo de distorção, como dizia o ministro da guerra, o ministro das comunicações da Segunda Guerra, do Eixo, ele dizia que uma mentira dita 100 vezes, ela passa a ser acreditada como verdade. Tem um partido político brasileiro, eu acho que este político já é falecido, tá? Deste partido também, e ele dizia a mesma coisa, que uma mentira dita 100 vezes, eu não vou citar porque para não gerar, ela passa a ser crida como verdade, ela passa a ser aceita como verdade. Então, o modelo tradicional ele está sendo motivo de chacota, de ataques contundentes. Para quê? Para que ele deixe de existir e estas distorções da família, elas passam a ser vistas como novos modelos. E isto seria cômico, se não fosse trágico, se este tipo de visão já não estivesse sendo infiltrado dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Alguns cristãos, infelizmente, já estão absorvendo este conceito, este novo conceito, esses novos modelos de família, que nós já sabemos quais são. Quais são, né? Eu não posso... Muitas vezes nós ficamos presos somente àquela visão, né? Casamento, homem e mulher. É corretíssimo. Mas veja, vamos ver um outro modelo de casamento, de família. O casal casa. Bonitinho, até casa, aquela baita festona. Branco, né? Sem motivo para usar branco, mas está lá de véu e grinalda. Sem motivo para usar. Mas o cabra vai morar numa casa e a cabra vai morar na outra, em outra casa. Ora, que casamento é este? Deixará o homem o seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher e serão uma só carne. Mas o caboclo mora numa casa e a irmã mora na outra. Que casamento é esse? Quando que vão se ver? Quando que vão estar juntos? O que é viver em família? Quando é que vão experimentar aqueles momentos em que a gente diz por que é que eu casei? Aí você vai olhar e vai dizer, casei por causa disso, aquela alegria volta. Mas como que você vai experimentar os momentos familiares? Veja, é um novo modelo. Tá? É um novo modelo. O cabra mora numa casa, a mulher mora na outra. Coisa linda. E isso geralmente estão onde? Nas classes mais altas. As classes mais baixas vão vendo isso e acham bonito. E falar que tem na igreja, que a igreja, alguns na igreja não veem assim, mentira, vem. Tá? Mas por que não mora junto? Porque eu tenho o meu costume, ele tem o dele. Ora, mas isto é casamento, são duas pessoas totalmente diferentes que agora vão passar a conviver maritalmente, né? Vão conviver um casamento e vão aprender a aceitar um ou outro, ao outro, a satisfazer os gostos um do outro e, às vezes, até abrir mão dos seus próprios gostos para satisfazer o gosto do outro, principalmente o marido, né? Que vai querer ver a felicidade de sua esposa. Ele vai deixar de ser eu para ser ela. Tá bem? E quando os buguelos nascem, né? Quando os filhos nascem, o que é? Já não sou mais nem eu e nem ela, agora são eles. Isto é família. Mas modelos novos são muitos, não é só o que nós tratamos todos os dias, tá? Que foge padrão macho e fêmea. O casal hétero. Não é só isso. Existem muitos modelos que estão sendo acrescidos e apresentados na sociedade, né? Casamentos múltiplos, chamados de poligamia, de bigamia, tem a poligamia, que são muitos,
Tá? A bigamia, geralmente, é casado com dois, né? Bigamia. São muitos os novos modelos e que nós precisamos não somente combater. Veja, o combate começa onde? Aqui, na própria família. Eu vou cuidar da minha própria família. Não só prover o material, mas suprir também o quê? O espiritual, tá? O bíblico, o divino. Tá bem? Justamente, então, o ponto de número 1 fala a origem da família. Para quê? Por que surgiu a família? Por que Deus constituiu este modelo tradicional? Porque ele sabia que haveriam tempos em que novos modelos de família seriam criados. E estes novos modelos de famílias, eles estão fazendo muito sucesso. Por quê? A mulher está lá com os filhos, ela se vira. O cabra está lá com os filhos, ele se vira. Já quando estão os dois debaixo do mesmo teto com a meninada, todo mundo tem que se virar. Tá? Então, atualmente, o modelo tradicional da família tem sido distorcido diante de muitas possibilidades apresentadas como novos modelos de família. Tá? Eu citei alguns, mas tem vários, existem vários. Tem a bigamia, tem a poligamia, tem esta questão, né, o cabra. Até alguns artistas muito famosos, até esses dias, até um pai, um saudoso pai, chamou a atenção do filho, né? Porque, mas diz, você é casado, você nem casou na igreja, nem fez isso, e você mora numa casa, seu marido mora na outra. Quer dizer, foi chamada a atenção. Foi chamada a atenção. E isso é ventilado constantemente. Ponto de número 2. O propósito da família. Então, nós vimos a origem, o surgimento, nós já sabemos que a família ela é plano de Deus. Tá? Nós vemos isto, tratamos isto constantemente, mas a questão dela atuando como modelo tradicional para que esta criação de Deus, esta ideia de Deus, este conceito de família de Deus, ele não se perca nos dias atuais por causa dos novos modelos de família. Então, a família tradicional ela tem que se manter. Tá bem? Agora nós vamos falar sobre o propósito. Por que ela precisa se manter? Porque, como uma instituição divina, ela representa, além de outras coisas, ela representa também o amor de Deus. O amor de Deus. Tá? Aqui é exposto na lição o nós sermos formados à imagem e semelhança de Deus, a Trindade Santa trabalhando unidos, junto, una, tá bem? E demonstrando em tudo isto o amor ágape. Então, veja. Porém, para que a família apresente este amor, o que eu tenho que fazer? Vê-la como um presente, cuidar dela e entregar uma família sadia, tanto à sociedade quanto à igreja. Mas este amor exige sacrifício. Lógico, toda vez que nós olhamos para o amor de Cristo, nós vamos ver um amor sacrificial. Ele deixou o seu trono de glória, aí ele vem para cá. Ele vai viver entre nós, ele vai se fazer, o verbo se faz carne. E nestes 3 anos ele padece por amor. No final destes 3 anos, ele vai padecer o suplício da cruz, a morte na cruz e a ressurreição entre os mortos. E o que acontece? Tudo isto nós vemos o amor de Deus. Mas é um amor que se sacrifica. Nós não vamos ver Jesus Cristo sendo beneficiado em nenhum momento. Tá? A não ser no porvir. Aí sim, ele vai ver o fruto do seu trabalho. Isaías 53 diz que ele vai, no futuro, ele vê o fruto com o quê? Com as almas que ele ganhou para Deus. Tá? Mas em todo momento, o amor de Cristo, o amor de Deus, e esse amor que nós precisamos inserir na nossa família, também exige sacrifício. Por quê? É o que eu disse lá, né? Quando eu caso é ela, quando eles nascem são eles. E o que é o amor se não é se sacrificar para que o outro tenha aquilo que ele deseja, para que ele viva, para que ele seja... Qual é a minha felicidade? É ver a felicidade do cônjuge.
Qual é a felicidade do cônjuge? É ver a felicidade do outro. Nem que para isso ele precise se sacrificar. Quando este amor ele é um amor sacrificial, o que ele proporciona? Crescimento espiritual e emocional. Tá? O espiritual nós falamos sempre, mas o emocional é que nós vemos tantas pessoas hoje. Não tenho nada contra estes profissionais, nada. Mas veja, por que o número de escritórios de atendimento psicológicos tem aflorado e aumentado tanto? Porque a busca, veja, o emocional está abalado. E alguns dentro da igreja não é diferente. Por quê? Veja, o amor que se exige, ou o amor que exige sacrifício, ele não existe. Não existindo no seio da família, o que acontece? O crescimento dos componentes desta família, tanto espiritual quanto emocional, ele não é proporcionado, não acontece. Ora, e quando o crescimento emocional não acontece, o que acontece com o emocional? É o que nós temos hoje. O grande número de pessoas doentes aqui dentro da cabeça, na mente, no psique. Por isso, psique, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psique. Tá? A mente do ser humano está doente. A mente do ser humano está doente. Por quê? Nós vemos pessoas cada vez mais dependentes uns dos outros. Outrora, eu me lembro da minha mocidade, da minha infância, se eu perguntasse para o meu saudoso pai, ele ia se lembrar da sua mocidade. Meu pai veio embora do Nordeste com 17 anos para o estado do Paraná. Veja, com 17 anos ele trouxe toda a família, pai, mãe e irmãos, ele trouxe para o estado do Paraná. Estando em Maringá ali, Doutor Camargo, né? Doutor Camargo, a terra era em Doutor Camargo. Hoje estão ali espalhados, Maringá, Sarandi, outros no estado do Mato Grosso, e aí sucessivamente. Veio para o ABC paulista. Ele vem para São Caetano, onde ele conhece minha mãe. Ele se casa, né? E eu sou o filho mais velho de uma prole de 5. Né? Eu sou o mais velho. Então, veja, os tratamentos, se você pegar, como eu já disse, né, no tempo do meu pai, o meu, né, que já estou aí beirando os 60 anos, mas nós vemos hoje em dia uma geração não é que ela é dependente, ela a criatividade simplesmente fugiu. Eu estava falando com uma pessoa hoje também, quantas ferramentas de criação são oferecidas? Aí eu disse, e onde fica a criatividade? No meu tempo, se nós quiséssemos brincar com um carrinho, nós fazíamos carrinhos de rolimã. No tempo das chuvas, onde a gente morava, era barro, não tinha pavimentação asfáltica nas ruas, mas tinha aquelas barroconas, aqueles brejos, a gente simplesmente arrancava os eixos e aquilo virava uma prancha. A gente descia aquelas ruas, descia aqueles carrinhos de dizer, como se fossem pranchas de surf, mas eram carrinhos de rolimã. Então, vamos brincar, vamos construir uma cidade. Aí um pegava uma lata de sardinha, né, vazia, lógico, e pregava em cima de um toquinho e aquilo virava um caminhão basculante. O outro pegava uma lata de quitute e virava uma pá carregadeira. O outro colocava umas rodinhas, alguma coisa, virava um caminhão. O outro, e assim sucessivamente. Mas nós vemos que, veja, a dependência aqui na lição dos adultos nós falamos sobre a praticidade oferecida hoje, que é necessária, mas ela tem tolhido a criatividade. Tá? Tolhido não a independência, mas aquele modo que nós tínhamos, que em outro tempo. Eu me lembro do final do meu pai chorando diante da frente da televisão, quando aquele repórter também chamado, do Fantástico, também chamado José Raimundo, igual ele, igual o meu saudoso pai, um menino lá na seca, no sertão, não me lembro se era no estado do Ceará, do Pernambuco, é um desses dois lugares. Meu pai tinha mais afinidade, porque a mãe dele é do estado do Ceará e o pai do estado do Pernambuco. Ele também. Então, e logicamente que ali escondido, né, e um menino estava brincando.
E o repórter vai falar com ele. Isto eu tinha o quê? Sei lá, uns 10 anos de idade, por aí. E aquele menino começa a dar nome a ossos da coluna vertebral dos animais, do gado que morreu na seca. Tá? E ele fez uma fazenda, esse aqui é fulano de tal, esse é o boi tal, essa é a vaca tal. E aquilo, pelo nome, também deve ser ou nordestino ou é descendente também. Aquele repórter começa a chorar, aquilo comove. Tá? O menino está totalmente alheio às circunstâncias. Talvez ele entre dentro de casa, a comida seja muito simples ou não tenha, mas naquele momento ele é um fazendeiro. Naquele momento ele é o dono da situação, ele é o dono do mundo, aquele menino. O que nós não vemos hoje. Por quê? Há uma dependência destas praticidades que a modernidade apresenta, que não sendo suprida, o emocional ele é muito abalado. Ele é muito abalado. Por que tempos passados nós não tínhamos tantas notícias assim? Porque a forja era diferente. A preparação, a educação era diferente. A visão de mundo era diferente. Nós éramos criados de uma maneira diferente. Hoje não. Hoje a criança ela é criada a pão de ló, ninguém pode falar nada, ninguém pode encostar, não me toque, não me rele, e ele vai crescendo desse jeito. Torna-se um adulto emocionalmente dependente. Dependente do quê? Do sim. Tudo tem que ser sim. O primeiro não já o abala emocionalmente. Tá? Já desestrutura este jovem, já desestrutura este adulto, e o que acontece? Infelizmente, o que é chamado de amor hoje não é amor, infelizmente. É simplesmente a forma de se livrar de responsabilidades dando aquilo que ele espera. Veja, mas o amor exige sacrifício por quê? Porque ele garante a transmissão dos princípios cristãos a futuras gerações. Voltamos à questão do cristianismo. Tá bem? Aqui é quando nós formamos os nossos filhos, que formarão os nossos netos, que formarão os nossos bisnetos, dentro de princípios cristãos. Obviamente que esses princípios ele vai trazer para mim uma família estruturada, se não 100%, mas pelo menos uma família maleável, que é que vai fazer parte de uma sociedade e que vai fazer parte da igreja, e com esta, por ser maleável, pelo menos, né, se não for 100% dentro daquilo que nós queremos, a sociedade será beneficiada e a igreja também é beneficiada. Por que nós vemos tanto um quanto o outro hoje sofrendo? Porque a base, as famílias, não estão sendo criadas na base dos princípios cristãos, as futuras gerações. Tá bem? Ponto 2.1, no ponto de número 2, nós temos a família, a importância de cuidar da família. Tá? Então, nós temos o ponto 2.1, a importância da família para a sociedade. Tá? Na introdução, nós temos aqui, obviamente, aquilo que apavora, enerva, irrita as pessoas. O marido deve amar a esposa deve ser submissa ao marido. Por sua vez, os filhos devem ser obedientes aos pais, que não devem incitar a ira dos filhos. Veja que é um círculo. Tá? Marido ama a esposa ama o marido, serve o marido, não nos que de ser escrava. E os filhos obedecem aos pais e os pais não irritam os filhos. Veja que tem um círculo, há um movimento, né, para que funcione a família. Marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa, como representante da igreja, representa a igreja, ela vai servir, ser obediente ao seu marido. Tá? Mas não no sentido que alguns levantam o pano e fica bravo e faz que nem aquele estouro jogando poeira para cima, não. Os dois, pai e mãe, não vão. Eles vão fazer o quê? Veja. Os filhos, vendo este relacionamento sadio entre os pais, eles serão obedientes.
Sendo obedientes, os pais não devem irritá-los. Então, nós temos aqui um movimento interessante. Tá bem? Porém, o que eu destaquei no ponto de número 2.1, a importância da família para a sociedade, é isto aqui. Este funcionamento perfeito, né, como se fosse um relógio suíço, no seio da família, veja, no meio da família, que as primeiras experiências relacionais são colocadas em práticas. O que são as experiências relacionais? Tá? Primeiro, como você, marido, trata a sua esposa? Seu filho vai tratar a esposa dele. Regra? Não. Exceções? Existem, mas nós precisamos tomar cuidado. Mãe, como é que você trata o seu marido? Suas filhas vão aprender a fazer do mesmo jeito. Veja, como nós cuidamos dos nossos filhos? Você já começa a perceber nas brincadeiras. Tá? O filho que é amado, que é bem tratado, menino, ele vai trazer este cuidado com as irmãs, com as coleguinhas da escola, com isto, com aquilo, com as irmãzinhas da igreja. A menina, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a bonequinha, vai chamar de filhinha, vai dar papinha, a madeirinha e tudo mais. Se o tratamento, veja, se o relacionamento, vamos puxar a base são os pais. Veja, se o relacionamento colocado em prática não é este, o que a menina faz? O que o menino faz? Ele agride a irmã, agride os meninos, agride porque ele vê isso dentro de casa. Não estou falando só agressão física, tem a verbal, tá? Tem uma série de agressões. A menina, da mesma maneira. Em vez dela chamar a boneca de filhinha e dar banho, ela ataca na parede, arranca os braços, arranca o cabelo, fica gritando com a boneca, xingando de burra, que é o que ela passa, é a sua vivência. Ela vai gerar famílias, veja, experiências relacionais são colocadas em práticas e os valores sociais, éticos e morais e espirituais aprendidos. Agora vamos ver o contrário. Tudo aqui está muito bonito. Agora vamos ver o contrário, que é o que acontece, infelizmente, em alguns lugares. Tá? As experiências de relacionamento não são boas, porque vai ver os pais, vai ver os tios, vai ver os avós quebrando prato, quebrando pau, rachando lenha. Veja que as experiências de relacionamento, alguns até crescem evitando relacionamentos. Evitando. Quando não, eles vão procurar relacionamentos que não condizem. Lembra que nós falamos aqui? Ó, família distorcida? Então, aquilo para ele, aquele modelo de família, não é o ideal. Ele vai procurar outro. Um novo modelo. Quando não, o cara vai dizer assim, o que eu vou querer? O que eu vi, o inferno que era o meu pai e minha mãe, eu quero saber de casamento e filho, nada. A menina da mesma maneira. Ora, nós estamos falando das primeiras experiências relacionais. Porque é dentro da família que nós vemos. Aí nós vemos os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, que é um exemplo mais distante. Mas pai, mãe, vô e vó é uma experiência, é um exemplo muito próximo. E isto, na fase de formação do caráter da criança, é que vai fazer a diferença. Tá? Até os 7 anos, até os 6 anos, sei lá, a criança tem a sua fase de formação de caráter, é o que ela vai assimilar. Tá bom? É o que ela vai assimilar. Alguns, graças a Deus, crescem, casam, colocam em prática o que achavam bom, o que aprenderam de bom no relacionamento que viam na formação. Perdão, está irritada, minha garganta está bem irritada. E jogar fora aquilo que ele acha que é excesso. É o que alguns de nós fizemos. É que talvez o meu pai fez, o meu avô fez, eu fiz, minhas filhas fazem. Talvez acharam algumas coisas que eu apliquei dentro da formação delas excessivo. Então não vai fazer com os filhos, né? Com o marido, com as casas, sei lá. E os valores sociais, éticos, morais e espirituais são aprendidos. Lógico que eles vão ser aprendidos se, então somente se, os mesmos fizerem parte destas experiências dentro da família. Porque, veja, se lá não tem valor social,
que é o valor social? É aquilo que você, como que eu poderia dizer? Unindo a ética e a moral, é o que eu vou ser em sociedade. É o ser humano que eu serei. Se eu tenho valores, obviamente eu serei um ser humano melhor. Em sociedade, serei uma pessoa, até de certo modo, benquista. Serei um representante dentro da sociedade. Por quê? Veja, os valores sociais, éticos e morais fazem parte. E também os espirituais, que isto vai me fazer agora um cidadão, não vou dizer agradável, mas aceitável, tanto na sociedade quanto na igreja. Mas tudo isto, tanto o relacionamento quanto os valores para a sociedade, família e igreja, onde é que nasce? No meio, no seio da família. No seio da família. Ponto 2.2. A importância da família para a igreja. Lógico, veja, a igreja é uma sociedade dentro da sociedade. Assim, está parecendo uma lógica matemática. Se a família é o núcleo base da sociedade, ela também é, por analogia, o núcleo base da igreja. É o que nós estamos falando aqui. A importância da família para a sociedade e para a igreja. Mas ele vai... veja, a igreja é uma sociedade dentro da sociedade. Assim, se a família é o núcleo base da sociedade e a igreja é uma sociedade dentro da sociedade, logo, a família também, por analogia, é o núcleo base da igreja. Entendeu? Quer dizer, uma coisa vai ligando a outra, uma coisa vai completando a outra, uma coisa vai trazendo esta ideia. Tá? A família é o núcleo base da sociedade e da igreja. E da igreja. Se ela é para um, ela é para outro. Tá bem? Está para outro. Se é para um, está para outro na mesma proporção. Podemos dizer assim? Se eu estiver errado, os comentários estão aí embaixo. Tá bem? E o ponto de número 3.1, para nós encerrarmos, a mordomia da família, nós temos aqui 3.1, cuidando daqueles que Deus nos deu. Então, Paulo exorta quem não cuida da própria família, está negando a fé. Então, não adianta paletó, gravata, Bíblia de estudo, cabelão, liderança do círculo de oração, não adianta nada disso se eu não cuido da minha família. Porque eu estou negando a fé. Bem, obviamente que aqueles, tanto os de fora e até da família, aqui eu nego a fé. Qual será a ideia que os meus filhos terão acerca da igreja, da fé e do casamento? Não, meus pais me abandonaram para cuidar disso, daquilo. Por isso que nós temos aquela escalinha, né? Deus, família e igreja. Tá? Lógico que eu não posso desprezar nenhum e nem outro, porém, eu tenho que aprender a dosar qual é a porcentagem que eu vou entregar para cada um. Deus, eu tenho que entregar 100%. A minha família, eu tenho que me entregar 100%. E o meu ministério, eu tenho que me entregar 100%. Mas, irmão Maurício, qual a proporção que aí? O que está? Qual a porcentagem, então, aí? Veja, lógico, para Deus, tudo. A família, nós vamos ficar ali, né, desse 100%, empregando seus 99, 99,9%, tá bem? Mas nunca deixando que um sobreponha. A igreja não pode sobrepor a família. Tá bem? Eu estou falando de igreja, não estou falando de salvação. E a família não pode sobrepor a Deus. Não pode estar acima de Deus. Tá bem? Porém, desprezar qualquer um destes, ora, é desprezar o outro. Se eu desprezo a família, eu desprezo também o quê? A igreja. Por quê? A família que será constituída não será uma família estrutural para a igreja.
Se eu desprezo a igreja, obviamente que a minha família não será estruturada dentro do quê? Das experiências relacionais, éticas e principalmente espirituais. Privando a família do espiritual, obviamente ela não será uma bênção para Deus. Ora, porque não tem um conceito que deva ser entregado para Deus. Então, Paulo exorta veja, a pessoa que faz isso, que quem não cuida da própria família está negando a fé. Tá bem? Agora, se eu dou valor mais aos meus filhos do que a Deus, também não é coerente. Tá? Se eu dou mais valor à igreja, vamos dizer, do que à família, também não é coerente. Então, eu tenho que aprender a dosar cada coisa no seu devido lugar. Ponto 3.2 para finalizar. Família, reciprocidade, afeto e amor. Né? Então, veja, reciprocidade quer dizer aquilo que vai e volta. Isso é recíproco. Ora, se eu mando flores, a tendência é voltar flores. A tendência, não estou dizendo que volte. Mas algumas vezes volta aí um espinho, uma pedra, alguma coisa. Então, isso é ser recíproco. Que é uma mão, uma via de duas mãos. Né? Tanto o que vai, volta. Então, eu não posso exigir do outro aquilo que eu não estou disposto a fazer por ele. Não estou disposto a ser recíproco. Tá? Dentro disto, veja, a boa comunicação é importante para alimentar. Então, vamos lá. A reciprocidade aqui, qual é o status que nós estamos tratando? Nós estamos falando de comunicação dentro de casa. A comunicação em família. Por que ela é importante? Para alimentar e construir relacionamentos em que o amor e o afeto, tá? Amor e carinho, são recíprocos. Aquele que vai, ele volta. Tá bem? Mas tudo isso nós vimos, então, que começa com o quê? Com o comunicar. Eu estava falando sobre isto na aula, tá? De um dos núcleos. Então, se Deus quiser, a semana que vem, começamos mais um núcleo de estudo bíblico. Aqui na cidade de Dracena e esse outro na cidade de Junqueirópolis. Então, veja, o que falta? Comunicação. A nossa vida já é corrida, tarefada. Chega um momento que nós precisamos fazer o quê? Mas não tem tempo, alguém disse. Eu disse que lógico que tem. Desliga a televisão, desliga o celular, desliga as preocupações com o trabalho, desliga a meninada foi dormir. Então o casal agora tem o tempo dele. Eles vão conversar aquilo ali. Já que fica até meia-noite mexendo no computador, até meia-noite assistindo televisão, desliga 9 horas da noite e usa esse tempo para quê? Para comunicar. A meninada não quer dormir, junta todo mundo e vamos conversar, vamos fazer um culto em família, vamos fazer um culto doméstico, ou vamos simplesmente bater papo, como dizia antigamente, conversar fiado. Como é que foi o seu dia? Vamos conversar. Se bem que o irmão João dizia, o saudoso irmão João dizia que quem bate papo é sapo. Veja que eu não estou jogando essa comunicação a um nível qualquer. Não, eu estou falando que eu não preciso ter sempre aquele papo cabeça. Tá? Sempre aquela ideia de... Não, eu posso muito bem conversar, sei lá. Conversar, falar com os meninos lá sobre futebol, falar com os meninos sobre igreja, sobre escola dominical, eu posso falar com a esposa pode falar com o marido. Quer dizer, a comunicação, a boa comunicação, ela é importante por quê? Porque ela alimenta, ela fortalece e ela estrutura relacionamentos em que o amor e o afeto são recíprocos. Lógico, né? Se nós estamos falando de família, qual que é a alegria do outro? É poder retribuir. Não que aquele que fez esteja esperando retribuição. Isto é amor. Fazer sem esperar retribuição. Mas quem recebe tem alegria também de fazer, de ser recíproco, tá? De devolver. Não devolver no sentido, eu tenho que pagar uma dívida. Não, a alegria de servir o outro. Aí é onde entra a ideia daquilo da submissão. Tanto do marido quanto da esposa.
Ora, quem não tem satisfação e alegria de retribuir um carinho, um presente, uma palavra, um momento a sós, tá? Não porque o outro fez com o intuito de recebê-lo, mas porque o outro está alegre. E também quero ver o outro, o que me fez alegre, alegre também. Eu vou ser recíproco. Mas tudo isto, meus queridos irmãos, está dentro da mordomia da família. Tá bem? E nos lembrando que, veja, o pior, se nós não cuidamos, somos piores do que os infiéis. Eu fiz essa comparação no começo. Tá na aula dos adultos, vou falar a mesma coisa. Alguns irmãos estão falando sobre slide, eu não simplesmente eu tenho 2 núcleos, tenho essas 5 aulas, eu tenho o meu trabalho, né? Como que a gente diz? Meu trabalho secular, a gente fala, né? Trabalho até chego em casa às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, tal. Não sobra tempo para muita coisa, é mais. Então ficam as lousas. Eu vou deixar aqui alguns segundos a lousa. Quem quiser tirar print, quem quiser usar, fica à vontade. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.